Uma pesquisadora estudou de que maneira as imagens de princesas de contos de fadas influenciam a feminilidade das meninas que estão no final da pré-escola. Nós vamos saber os detalhes desse estudo com a autora dele, que é a antropóloga Michele Escoura, que é lá do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, da Universidade de São Paulo, da USP. Você é antropóloga, né? Sim. Por que você resolveu estudar essa questão da feminilidade e justo nessa idade das meninas? Então, porque existe um campo de estudo nas ciências humanas que a gente chama de estudo de gênero, que é justamente um campo de estudos que tenta identificar quais são as influências e como é que a sociedade, de um modo geral, cria essa diferença, cria essa dicotomia entre homens e mulheres. Então, parte do pressuposto de como que a sociedade ensina meninas a se tornarem meninas e meninos se tornarem meninos. Quais são os aprendizados sociais do comportamento, você está falando, não da sexualidade. Não, do comportamento e da própria identidade, como é que uma pessoa se veste, como uma pessoa se constrói enquanto pessoa mesmo, enquanto um indivíduo. Então, quais são essas interferências sociais? E aí, justamente pensando que uma mulher não nasce mulher, mas ela se torna uma mulher, eu resolvi fazer pesquisa com criança e tentar entender como é que, então, elas aprendem a se tornar mulheres. Ou seja, E você foi para a escola? Você foi em ambientes escolares, é isso? Isso, eu fiz a pesquisa em 3 escolas diferentes pelo interior de São Paulo, uma pública em Marília, uma pública e uma particular em Jundiaí, que eram as cidades que eu residia na época. Essa pesquisa começou desde 2009, quando eu ainda estava na graduação, e agora terminou no mestrado, e o trabalho de campo terminou em 2011, e o mestrado foi defendido ano passado. E você, o que você concluiu? O que você achou nessas meninas? Você pegou coisas específicas, por exemplo, você fala da Disney, né? Como princesas da Disney, né, influenciam as crianças. Você pegou essa questão da Disney mesmo? Isso eu peguei porque quando eu comecei a fazer a pesquisa na primeira escola, eu percebi que as crianças, as meninas, elas usavam a Cinderela como uma referência muito comum. Então as meninas, teve uma vez uma menina que ficou girando na minha frente, dizendo que ela rodava que nem a princesa. E ela estava muito feliz com aquilo. E aí, quando eu perguntei que princesa que é, ela falou, é a princesa Cinderela, tia. E aí, dessa ação dessa menina de ficar rodando na minha frente, que surgiu a pesquisa desse modo como ela se tornou, desse recorte. Que eu me perguntei por que Cinderela, que era um filme da Disney, né, de 1950, ainda tinha todo esse apelo com as crianças, as meninas conheciam tanto esse filme. E aí a outra pergunta era, o que Cinderela ensinou nesses 60 anos de gerações de mulheres que continuaram assistindo Cinderela? Se é um filme de 50, foram 60 anos de mulheres assistindo, de meninas assistindo. Quer dizer, Cinderela pode ter formado meninas ao várias longo gerações, várias gerações de meninas. Várias gerações de meninas. E é justamente a pesquisa, eu comecei a focar na questão da Cinderela a partir disso. Só que quando eu entrei no campo e comecei a conviver com as crianças, eu percebi que muitas delas, a maioria, elas conheciam Cinderela justamente por causa de uma marca que a Disney criou nos anos 2000, que é a marca Princesas. Que eles reuniram vários personagens de protagonistas de filmes Disney, desde a década de 30, como a Branca de Neve, e montaram uma marca comercial mesmo, que eles licenciam os produtos dessas personagens e tem uma variedade infinita de produtos. Tudo que você imaginar, existe uma coisa das princesas. Princesas, maquiagem, bolsinha, roupinha... Roupa, material escolar, televisão, computador das princesas, tem tudo das princesas. E justamente o consumo desses produtos, dessa marca, fez com que essas personagens se tornassem bastante familiares no cotidiano das crianças. Então você entra numa escola, por exemplo, de crianças dessa faixa etária de 5 anos e essas personagens você encontra recorrentemente. Você sempre encontra uma Cinderela no meio do caminho por conta também dessa entrada pela marca. E é a partir daí que eu fiz a pesquisa sobre as princesas. E qual a influência disso? É profunda, não? Assim, a pesquisa, como eu delimitei, como, enfim, a formação na antropologia, justamente a metodologia que a gente usa, é o quanto que as coisas elas agem de uma forma inconsciente. Então, não são ações conscientes das crianças e tudo mais. Justamente por isso que, inclusive, a gente faz a convivência um pouco mais prolongada. Por vários meses eu fiquei convivendo com as crianças. E assim, um foco que eu tinha na pesquisa era justamente comparar um pouco as personagens também, dessa marca Princesas.
Porque, por exemplo, na época a Disney fazia no site uma descrição que separava, por exemplo, Cinderela como uma princesa clássica e a Mulan, que era uma outra personagem bem mais recente, que é de um filme de 1998. Mulan, é uma princesa chinesa. Eles descreviam a Mulan como uma princesa rebelde. E aí foi justamente a partir dessa contraposição que eu fui apresentando as personagens para as crianças e fiz um estudo de audiência. O que é isso? Que eu sentei e assisti com as crianças os filmes, e aí, a partir dos comentários que elas faziam dos filmes e de desenhos que elas também faziam para mim, eu fui meio que delimitando o que era que elas interpretavam, qual era a interpretação e os sentidos que elas davam para aquelas personagens, o que elas entendiam dali. Tá. E aí, justamente, esse estudo de audiência com as crianças de diversas camadas sociais, o que eu percebi foi que o que as crianças entendem por princesa, a partir dessas personagens, é que a ideia do feminino, de princesa, está associada a duas dimensões. Primeiro, um argumento que elas sempre me diziam, que para ser princesa precisa de um príncipe, precisa se casar. Faz sentido. Faz sentido nesse jeito. E aí, justamente, esse era o primeiro argumento que as crianças me davam. Precisa se casar, precisa ter um príncipe. E aí, não necessariamente o príncipe precisa ter um título de príncipe monárquico. Não tem muito a ver com isso. A coisa do príncipe está muito mais ligada à ideia do príncipe encantado do amor romântico, de você encontrar um par, uma alma gêmea. Então, é você encontrar ter sucesso no amor romântico. Isso era uma dimensão das princesas. Só que as crianças me diziam também um outro argumento do que constitui uma princesa, e elas me falavam que para ser princesa, uma mulher precisa ser bonita, acima de tudo, ela precisa ser bonita. E aí, quando eu ia um pouco tentando desvendar o que é ser bonita para essas crianças, esse ideal de beleza que elas me diziam que era o ideal que elas estavam articulando, justamente tinha muito a ver com o ideal de beleza, que é o ideal difundido pela mídia como um todo. Então, para ser bonita, precisava ser jovem. Então, inclusive, por exemplo, as crianças, quando elas se referiam a Cinderela ou a Mulan, elas se referiam com os termos menina ou moça, que são termos que a gente utiliza para mulheres jovens, então tem um fator de juventude. Elas eram sempre muito brancas e loiras, inclusive uma menina desenhou a Mulan, que é chinesa, desenhou a Mulan de cabelo loiro, cabelo amarelo, e dizendo que era bonita. Então, no final das contas, o ser bonita para as crianças já meio que entenderam que o ser bonita é a ideia socialmente estabelecida de beleza, que é da juventude, magreza, da mulher branca, loira, e de cabelos lisos, por exemplo. Isso também era um fator importante, inclusive quando depois eu analisei as brincadeiras das crianças, porque aí eu via, por exemplo, as meninas brincando na sala, as meninas da escola pública, que aí tinham muitas meninas eram negras e com cabelo encaixados. E aí, por exemplo, elas brincavam na hora do recreio, do intervalo, elas brincavam de uma alisar e fazer luzes no cabelo da outra. Ou seja, a própria brincadeira também, ela já articulava esse ideal de beleza que é difundido pela sociedade, que é uma beleza branca, uma beleza de cabelos lisos. Interessante, aí pode criar alguma coisa psicológica, porque se ela almeja uma beleza que ela não tem, entendeu? Pode criar alguma barreira aí para essa criança. Sim, é justamente aí, tomando como ponto de vista da sociedade, né, que é o meu foco principal, que é entender a partir desses indivíduos a sociedade, né, como que a gente se organiza numa cultura. Então, justamente, a grande questão é perceber o quanto que mesmo essas pessoas que são completamente diferentes desse ideal, desse padrão ideal, como que elas não questionam esse ideal também, né? Então, enfim, a gente precisa, de certa forma, ampliar esse padrão, esse ideal de beleza, porque muita gente está fora dele, né? Você acha que aí tem uma coisa para o professor trabalhar em sala de aula? Você acha que é perigoso o professor cair nessa história de usar esse material de princesa, como você falou, ele está embutido aí no material didático, inclusive, de desenhar, de pintar, não tem isso também? Tem, inclusive muitas escolas, as próprias professoras, elas também passam os filmes, né, da Disney, das princesas, porque são filmes clássicos. E aí, justamente assim, o ideal não é parar de passar o filme ou proibir Cinderela, os princesas, porque assim, essa mas questão... tem que buscar um jeito de trabalhar com isso, não? Tem que buscar um jeito de trabalhar com isso e tem que estar sempre atento qual tipo de mensagem que aquilo pode estar passando para as crianças, né? E justamente tentar ao máximo diversificar. Então, não passar sempre Cinderela, mas se um dia passar Cinderela, no outro dia buscar um outro filme de uma outra personagem, ou trazer uma história, um livrinho, por exemplo, uma menina negra, de uma princesa negra da África, alguma coisa assim. Existem
várias. Ou do Brasil, sei lá. Ou brasileira, exatamente. Enfim, tem uma variedade de produtos. Justamente o esforço de ir atrás e buscar a diversidade para apresentar para as crianças. Garantir que as crianças tenham acesso à diversidade, tenham acesso a vários exemplos, a vários referenciais. Há uma diversidade que existe ali dentro da escola. Exatamente. Inclusive que existe ali dentro da escola. Então, quer dizer, isso cria preconceitos, né? Isso pode estar pode estar consolidando preconceitos na sociedade ao longo de 60 anos. Quer dizer, existe essa possibilidade, né? Existe, porque justamente a ideia, assim, se a gente for parar para pensar, esse ideal de feminilidade que está associado a casamento e a beleza, e justamente as coisas se entrelaçam, porque tem uma ideia também de que se você só consegue se casar se você for bonita, é um ideal que ele está na sociedade como um todo. Por exemplo, você vê capa de revista feminina, e é esse tipo de ideal que está ali também. É dicas para você emagrecer, dicas para você conseguir um namorado. Conquistar seu homem. Exatamente. Então, assim, é um ideal que é essa ideia de feminino, que ela é comum, de modo geral, em toda a sociedade. E todas as faixas etárias. E todas as faixas etárias. Justamente as princesas, elas traduzem esse ideal para essa faixa etária. Elas são um meio dessas crianças acessarem esse ideal, que é um ideal comum. Então, justamente, a nossa vantagem, quando, por exemplo, a gente fala de crianças, é que a gente também tem uma certa possibilidade de apresentar outras possibilidades para elas. Então, justamente o esforço dos educadores e dos pais é justamente garantir que as crianças tenham acesso a mais coisas do que isso, né? A mais referenciais de seres humanos, de mulheres. Para não ficar uma coisa estabelecida, uma coisa marcada. Exatamente, para a gente não ajudar a reforçar esse ideal. Você vai seguir nessa pesquisa? Eu vou seguir, eu pretendo seguir tentando decifrar um pouco mais também esse ideal de feminilidade, quais são esses referenciais de feminino, mas agora a minha ideia é um pouco entre pessoas adultas, quais são os referenciais que pessoas adultas utilizam. Então você vai sair da menina de 5, vai para a mulher de o quê? A minha ideia agora é justamente fazer a pesquisa, entender um pouco quais são os referenciais de feminilidade entre pessoas que se constroem como femininas, mas que ao nascer a sociedade não as considera femininas, que, por exemplo, são travestis, transexuais, drag queens, são pessoas que se constroem femininas. Entendi. Então eu quero entender quais são os referenciais dessas pessoas, quando elas se constroem, quem que elas pensam, que feminino é esse que elas estão articulando, que elas estão pensando. Onde eles vão achar essa referência? O exemplo, a referência do feminino, que feminino é esse. E você acha que isso prova essa teoria de que a gente constrói a nossa sexualidade, o nosso comportamento, não é a sexualidade, mas o comportamento sexual? Assim, tem muitos estudos na área, por exemplo, da biologia, enfim, tentando decifrar também dimensões biológicas. E aí, justamente, a minha formação não é nessa área e eu não rebato. Inclusive, pode haver diferenças que sejam construídas biologicamente. Mas justamente o que a minha pesquisa mostra são as interferências sociais, o quanto que a sociedade também articula esses referenciais. Porque não é dado pela natureza que meninas vão gostar de cor-de-rosa, certo? O cor-de-rosa é decidido aleatoriamente pela sociedade que a gente está, assim como o azul para os meninos. Isso é uma decisão, é uma escolha social e é um aprendizado social também. E aí, justamente, assim, a minha ideia... E me parece que já foi diferente, inclusive, só para fazer Sim, exatamente, sim. Historicamente, isso tudo se constrói. Isso vai se construindo e vai se modificando historicamente. E ainda bem que se modifica, porque é justamente essa possibilidade da gente cada vez mais ir alargando as possibilidades de ser ou mulheres ou de ser homens, né? A gente vai se tornando, vai aumentando as possibilidades, a gente vai se tornando mais livres também para percorrer por um espaço maior de referenciais. É justamente... O perigo de a gente só apresentar um tipo de ideal para as crianças é justamente esse, é restringir demais todas as possibilidades de pessoas que elas podem se tornar. Bacana. Quando você continuar pesquisando aí, volta aqui para dizer para a gente claro. Qual foi o resultado que você encontrou. Interessante, porque... E aí as mães acabam reforçando isso, né? Você falou da coisa do cor-de-rosa, do vestidinho, da princesinha, a minha princesinha, e acaba reforçando isso. Não se sabe até que ponto isso é bom, né? O educador tem que estar atento para essas coisas. Certamente. Obrigado pela sua presença aqui, Michele. Obrigada eu.